Olá, dando continuidade à nossa programação, hoje, no nosso quinto episódio, falaremos sobre a tributação no planejamento patrimonial, ou seja, na estruturação patrimonial de negócios. Nós vimos já outros assuntos e, neste ensejo, traremos aqui algumas colocações. Nós não vamos esgotar o nosso assunto, porque o assunto é muito amplo. Vamos tratar dos tributos que envolvem diretamente o planejamento patrimonial. Então vamos aqui tirar o medo desse tema. A primeira coisa é a gente eliminar o preconceito, talvez, que envolve a questão. Porque muitas pessoas acreditam que esse assunto é apenas um assunto que envolve o direito tributário, envolve a fazenda, as fazendas, né, nacional, estadual, municipal. E esse assunto, na verdade, ele assusta muitas famílias, pois quando se fala em planejamento patrimonial, esse assunto é chamado tributação. E muita gente não gosta desse tema, não gosta de discutir, evita o tema porque acha que é complicado demais, e outros acreditam que planejamento é apenas uma forma de pagar menos imposto. Nenhuma dessas visões está correta. Eu hoje, então, vou explicar como a tributação realmente funciona no planejamento patrimonial, na estrutura do planejamento dos negócios da família, e vou fazer isso de forma como eu venho fazendo, sem juridiquês, sem terrorismo e muito menos não farei aqui promessa fácil. O planejamento não é fugir de impostos. Nós vamos começar com um ponto muito importante, que é o planejamento patrimonial não é sonegação. Tem gente que acha que planejar é querer evadir-se da responsabilidade tributária. Não é isso. Porque planejamento não é ocultação de patrimônio. Planejamento não é jeitinho. Planejamento envolve organização, ou seja, planejar é organizar fatos da vida dentro da lei, dentro da legalidade, dentro do conjunto jurídico brasileiro. Escolhendo sempre o melhor caminho juridicamente mais seguro e mais adequado. Quem não planeja também paga imposto. A diferença é que paga no pior momento da vida, da pior forma e sem poder tomar decisão. Então nós vamos começar a falar dos tributos. Nós vamos falar de 3 tributos que envolvem diretamente o planejamento estruturado de uma família. Planejamento patrimonial de negócios da família. O primeiro imposto é o ITCMD. É um imposto estadual sobre herança e doação. Eu quero aqui fazer um adendo, vou abrir aqui um parênteses para explicar esse ponto interessante, porque, na verdade, são 2 tipos de fato gerador que são cobrados pelo ente federado, no caso do Estado, por 2 motivos. Primeiro é causa-morte, e o segundo é por doação. Eles têm muita similaridade, mas não é a mesma coisa. O fato gerador de um é a causa-morte e o outro é a doação. E, inclusive, eles têm, alguns estados, a mesma alíquota, outros têm alíquotas diferentes. Então, é interessante saber que, se você não fizer o planejamento e o seu patrimônio for para inventário, então o imposto será por causa-morte. E ele é mais cruel, ele tem sua particularidade, ele é cobrado antes de qualquer outra coisa. O primeiro sócio que pega a sua parte é o Estado, depois os herdeiros. Então, dito isso, separando doação e o imposto da herança propriamente dito, ele aparece em 2 momentos, esse imposto, o ITCMD, ele aparece em 2 momentos dos fatos da nossa vida. O primeiro, como disse, é do inventário. É aquele tributo oneroso que ele aparece no pior momento decorrente do não planejamento. E o outro é a doação. Essa doação pode ser de qualquer forma, qualquer doação de qualquer natureza que você fizer, incide esse tributo. A doação em vida é, é tributado pela mesma forma como é o causa-morte, só que tem algumas particularidades, algumas nuancezinhas que não convém aqui a gente ficar discutindo, mas para você saber que existem diferenças entre um fato e outro. No inventário, esse tributo é inevitável.
Já no planejamento em vida, ele pode ser administrado com previsibilidade, com inteligência e, sobretudo, com programação tributária. Quando se faz uma doação de bens ou de cotas, o ITCMD ele é pago, sim. Ninguém está aqui falando de sonegação de tributo. Mas ele é pago de forma calma, você paga com calma, porque você está no controle. Ele é pago com planejamento e sem a urgência do inventário. Ou seja, você paga ele com antecedência, você se programa para fazer. Não é naquele momento terrível do inventário, que é no momento doloroso. E, além disso, quando você faz com planejamento, você tem o poder de organizar a sucessão de forma gradual, evitando concentração de custo em um único momento. Porque, se for para o inventário, é tudo pago naquele momento. Você não pode fazer a passagem dos bens de forma gradual. No planejamento você pode. Então, dito isso, vamos para o segundo tributo, que é de competência municipal. É também incidente sobre transmissão de bens, só que de bens imóveis, somente bens imóveis, decorrente de negócios, ou seja, é um negócio oneroso, ou seja, tem que alguém vender e outra pessoa pagar, é a compra e venda. Pode ser troca, desde que haja compensação financeira de ambos os lados, ou seja, uma contrapartida. Eu entrego um bem e recebo preço. Então, este tributo é feito por pessoas vivas, né? Não há aqui incidência por outras causas. Simplesmente é por negócios jurídicos feitos entre as pessoas. Essas pessoas podem ser pessoa física com pessoa jurídica, ou pessoa física e pessoa física, entre duas pessoas físicas. Ok. Então, o planejamento patrimonial, especialmente quando falamos em integralização de capital, por meio de bens, por exemplo, pode ser através de uma holding, enfim, através de uma estrutura que nós vamos proteger os bens da família, é preciso analisar com muito cuidado certas nuances, né, certas particularidades. Né? E essas particularidades são as atividades da empresa que vai gerir, porque existem possibilidades de imunidade tributária prevista na Constituição, mas a própria Constituição exclui uma determinada atividade. Então, você tem que estar atento sobre qual atividade que esta sua estrutura vai exercer. Ela tem que ter também muita atenção sobre a forma de integralizar esse patrimônio, esse capital, né? E também precisa estar muito atento à jurisprudência atual, porque a jurisprudência, ela muda a toda hora. Então, precisa ser feito através de um especialista que entenda e saiba o que está fazendo com segurança jurídica. Não existe resposta automática. Cada caso exige uma análise técnica. Cada família tem as suas circunstâncias. Generalização não dá certo. Aqui não cabe um produto genérico dentro de uma estrutura. Cuidado com isso. É importante destacar aqui sobre esse tributo que eu acabei de falar, que ele é oneroso, ou seja, tem que ser através de pagamento, ou pelo menos uma contrapartida, ainda que seja uma obrigação de fazer, existe uma contrapartida, a onerosidade. Porque se for gratuito, gratuito é doação. Doação é competência do Estado, vai incidir lá no ITCMD. Dito isto, vamos para o último e talvez o mais importante tributo que envolve o planejamento patrimonial estruturado de uma família, que é o imposto de renda sobre ganho de capital. Para a Receita Federal, não existe inflação. Sim? Se você comprou um bem em 2005, há 20 anos atrás, por 100 mil reais, e hoje você for vender por 1 milhão, a Receita Federal vai dizer que você teve um lucro imobiliário, eles chamam de lucro, ganho de capital, de 900 mil. Mas esse é um assunto de planejamento tributário que, se a gente entrar nessa seara aqui, nós vamos ficar horas e horas discutindo sobre o assunto. Mas é interessante saber que quando você comprou, por exemplo, você comprou um apartamento há 20 anos, quando você comprou o apartamento, você deixou 27,5% lá da fonte quando você ganhou o recurso para comprar aquele apartamento. Hoje, você vende ele por 1 milhão. Tem de novo o mesmo órgão tributante e te cobra 15% hoje, ou pode ser mais.
sobre esse ganho de capital. Ou seja, ele diz que você ganhou, você teve lucro de 900 mil reais porque você comprou por 100 e agora está vendendo por 1 milhão. Só fazendo esse adendo aqui, fechando parênteses e vamos em frente. Por quê? Esse ponto, quase ninguém explica corretamente sobre o ganho de capital na estruturação do patrimônio de uma família. Porque dependendo da forma como o bem for transferido, se for transferido pelo valor histórico, ou seja, aquele valor que está lá na sua declaração de imposto de renda, é uma história. Se você colocar esse bem, integralizar o capital através de um bem pelo valor de mercado, a história é diferente. Pode haver um ganho de capital enorme, ainda que, tecnicamente falando, você não ganhou nada, porque se você, pelo raciocínio da Receita Federal, se você pegar hoje aqueles 100 mil reais que há 20 anos você comprou um apartamento, então você compraria no mesmo prédio um apartamento igual, na mesma planta, pelo mesmo preço. Mas só que não. O mercado hoje está dizendo que custa 1 milhão de reais. Só que ali, 99% é inflação. E isso precisa ser considerado no planejamento. Planejar não é eliminar imposto de qualquer custo. Planejar é equilibrar segurança jurídica, carga tributária e o objetivo da família. É esse equilíbrio que precisa ser feito. Então, onde está a verdadeira economia tributária? A verdadeira economia que se faz no planejamento estruturado de uma família é porque ela não é mágica, não existem mágicas. Né? O verdadeiro ganho econômico está em evitar vendas forçadas, porque quando você vai para o inventário, às vezes é necessário vender. E quando você vende forçadamente, com pressa, você vende, faz negócio apressado. E negócio apressado, sabe o que acontece? A pressa é inimiga da perfeição. Evita, assim, deságio, porque quando você está com pressa, vêm os exploradores e colocam o preço lá embaixo. Oferecem 40%, 50%. No mínimo, você perde 20% ao obrigar. Outra, você evita litígio. Se você evita litígio, você não vai ter despesas para custear com resolução de litígios. Você também evita decisões impostas, porque quando o Estado impõe uma decisão, você normalmente não se contenta, porque decisão nenhuma vinda de fora satisfaz a todos. Muitas vezes, a maior economia não vem do imposto que se deixa de pagar, mas do patrimônio que se deixa de perder. É esta a grande vantagem e esta é a grande economia que se faz com o planejamento estruturado da família. Então, planejamento exige um time. Não é simplesmente você contratar um aventureiro qualquer que diz que vai fazer a estrutura baratinha, aquele barato que sai caro, e aí você pega o seu planejamento patrimonial, que não é estruturado, e você pensa que fez uma organização patrimonial. Por quê? Para se fazer uma estrutura, você precisa de advogado, você precisa de contador, e você precisa de diálogo da família. A família toda tem que participar, a família tem que decidir. Não é uma pessoa só, é um time. Soluções simples, preste atenção, soluções simples, quando o assunto é patrimônio e é complexo, costumam sair muito caras. Então, aqui, para fazer um fechamento, eu quero convidar você, se gostou deste assunto, para que você deixe seu like ou deixe seu dislike, se você não gostou. E se você gostou, então inscreva-se no canal, acione o sininho de notificação para receber novas informações quando tiver novos conteúdos. E compartilhe, não fique só para você, compartilhe com pessoas que lhe são caras, aquelas pessoas que você acredita que precisa saber desse assunto. Porque no próximo vídeo eu vou falar sobre um ponto decisivo e muito pouco debatido, que é a governança familiar. Eu vou explicar, na ocasião, por que o patrimônio, sem regra, vira conflito, mesmo em famílias unidas. Se você quer preservar não apenas os bens, mas as relações e o seu legado, o próximo vídeo é indispensável porque ele é essencial para você. E a gente, então, se vê lá.